Estamos a partir de agora falando do Cimex, falando de parcerias e estamos falando com o Ricardo aqui, sócio-diretor da Stone Capital Investimento, falando de fusões, aquisições, parcerias para enfrentar um mercado que realmente não é para amador, tem que ter boa orientação, tem que ter estrutura, tem que ter gestão. E quando se fala em fusões e aquisições, uma orientação para o mercado, não só para os 3 mil associados do Cimex, mas para a nossa economia toda, de como eu organizo o meu negócio para entrar nesse projeto, para buscar parceiros, ou para adquirir, ou para ser comprado, ou para ser negociado, ou para realmente entrar de uma maneira mais competente nesse mercado realmente aberto que está aí. Perfeito, é um prazer falar contigo. A gente costuma dizer que o momento de fusões e aquisições ele é bem crítico dentro de uma empresa. Olhando o perfil das empresas aqui da Serra, principalmente, abrangendo um pouco mais o sul do Brasil, vamos criar um perfil assim do sul, a gente enxerga que o empresário, ao se deparar com um momento como esse, que é um momento bastante complexo e tem que ser encarado dessa forma, bastante sério, ele acaba entendendo que o dever de casa deveria ter sido feito desde o início e que muitas daquelas coisas que a gente costuma não dar atenção no dia a dia do nosso negócio acabam aparecendo quando a gente está para passar o negócio adiante para o interessado, né? Existe um mito no mercado que fala que os investidores, né, quem compra, gosta de comprar galinhas mortas, né, empresas que estão muito endividadas. Isso não é verdade, né? Quem faz um investimento quer comprar uma empresa pujante, uma empresa forte e organizada. E eu te diria que uma das razões pelas quais muitas negociações não são bem sucedidas é o fato de que, ao realizar uma auditoria dentro da empresa, e essa auditoria é uma etapa que é pré-requisito básico desde as negociações pequenas até as maiores, né? E ela tem por propósito avaliar o risco que está sendo assumido pelo comprador. As empresas acabam encontrando passivos, contingências, problemas, alguns de ordem simples, que poderiam ter sido resolvidos, e alguns de ordem mais complexa, né, que tornam evidente a responsabilidade do empresário em relação ao seu negócio. E aí entramos no âmbito fiscal, entramos no âmbito trabalhista, né? Todos nós reclamamos de uma série de questões da nossa legislação e isso, de certa forma, compõe esse contexto de fusões e aquisições desse cenário. E quão mais bem organizado o nosso negócio está, melhor é a negociação, mais fácil é a negociação e, consequentemente, o valor que a gente consegue pretender do comprador. E fechando o parênteses das galinhas mortas, né? O investidor quer comprar uma empresa organizada, ele quer comprar uma empresa onde ele possa fazer um investimento com segurança, mesmo que o cenário macroeconômico não seja o mais agradável, o mais bonito, né? As fusões e aquisições, elas são movimentadas por decisões de longo prazo. Então não é porque o Brasil está tendo um PIB baixo, né, que os negócios deixam de acontecer, e os dados estatísticos mostram que as fusões e aquisições no Brasil continuam no patamar bastante interessante, pelo menos igual ao ano de 2013. E se nós formos comparar o PIB, nós passamos de 2,3% para uma estimativa de mercado de 0,7% no final desse ano. Então, se fôssemos olhar só por isso, só por fundamentos macroeconômicos, a gente diria: o mercado de fusões e aquisições tende a parar. Não é verdade. A gente tem visto que as estatísticas e o número de operações continua igual. A gente enxerga uma perspectiva, um potencial econômico no Brasil muito forte. Muitos mercados, muitos segmentos de mercado no Brasil, principalmente na cadeia industrial, ainda muito desconcentrados, né? Ou seja, dezenas de players. E se formos fazer um paralelo com economias mais maduras, aí olhando a Europa, olhando os Estados Unidos, nós enxergamos que os mercados são compostos, na verdade, por grandes players, não tantos pequenos, mas principalmente grandes. Isso é uma tendência internacional, uma tendência econômica, isso vai acontecer com o Brasil mais cedo ou mais tarde, né? E nós temos, como empresários, que estar preparados para isso. Como funciona isso? Eu estou te ouvindo falar aqui, a gente sempre fala em fusões, aquisições, parece que só vem americano, vem europeu comprar as nossas empresas. Como é que está o trabalho interno no Brasil? Grupos nossos escolhendo esse mercado, tentando fazer parcerias, entrando em novos nichos. Como é que está funcionando isso? Perfeito. Essa pergunta é muito pertinente. Na verdade, também olhando as estatísticas, a gente enxerga que o movimento maior dentro das transações que acontecem no Brasil, pegando aí os últimos 5 anos, vamos fazer uma análise não tão longa, o predomínio é de compradores nacionais, inclusive empresas nacionais comprando empresas lá fora, né? Agora, a nova figura da vez, digamos assim, é a JBS, que tem feito uma série de aquisições fora do Brasil, né? Isso já aconteceu
aconteceu em vários outros segmentos, então eu diria assim, ainda estamos numa relação próxima de 60% de negociações sendo feitas no mercado doméstico, entre empresas nacionais, e 40% no mercado externo, né? Tende a aumentar o volume de empresas de fora vindo para cá, né? Principalmente porque o Brasil tem, como eu falei antes, um grande potencial de consumo. Nós tivemos aí um advento da classe C, mudando toda a pirâmide das classes sociais, que agora se transformou num losango, né? Uma das coisas que foi muito pregada por esse atual governo foi esse advento da classe média, trazendo 40 milhões de pessoas para o consumo. Isso beneficiou os teus espectadores, né? Beneficiou a economia como um todo. Muitos setores foram privilegiados com isso. E, basicamente, o que o investidor enxerga? Ele enxerga um contingente de 200 milhões de pessoas no Brasil, né? Muito maior que a grande maioria dos outros países, principalmente comparando com países europeus, e todos eles sedentos por consumo, de toda a natureza. A classe C, que veio da classe D, né? A antiga classe D, ela precisa de tudo. Então, vemos aí o aumento no número de automóveis sendo vendidos, a gente vê eletrodomésticos, a gente vê celulares, a gente vê o mercado, por exemplo, mudando completamente de enfoque, o mercado pet brasileiro, né, de animais de estimação, é o segundo maior do mundo, né? Vários segmentos do mercado alimentício está crescendo bastante. Agora, provavelmente, o teu telespectador viu na mídia que foi feita a abertura da primeira franquia da rede de chocolates Lind, né, que é um chocolate famoso, né, abriu no Brasil, em meio a um momento que vamos chamar de crise ou de ajuste, né, da economia. Então, o que eles estão enxergando é justamente esse potencial. O país continua sendo um país de futuro, né? O que nós temos que fazer é o tema de casa básico, não só dentro da empresa, mas também o fundamento macroeconômico, que é base para todo esse cenário de fusões e aquisições. Uma mensagem para o empresário. A grande massa é pequenas empresas, né? Mas tem gente investindo em tecnologia, em novos produtos, tentando fazer a diferença no mercado, até porque a gente está passando por um momento onde o grande cliente e o grande comprador hoje se chama governo federal. E aí, negócio entre empresas está uma coisa meio complicada. E a mensagem para o empresário no dia a dia, para a gente que está aqui tentando sobreviver no dia a dia, que a gente está enfrentando algumas dificuldades, como o discurso estatal é uma coisa, quando tu abre a porta da empresa, ele é outra. Como é que está funcionando isso e uma mensagem para o empresário? Como é que ele se organiza para fazer parcerias na prática e tentar resolver um problema, às vezes com falta de mercado ou de gestão, com gente profissional, onde todo mundo saia ganhando? Perfeito. A primeira dica é não desanimem. Por mais que estejamos falando para um perfil de empresas de menor porte, nós temos que entender que no Brasil a maioria das transações são realizadas entre empresas de pequeno porte, né? Então não é só um mundo de gigantes, e é juntando pequenos que se transformam grandes players, né? Essa é uma sequência natural do ciclo econômico das empresas. Então cuidem bem dos fundamentos básicos das empresas de vocês, principalmente as questões relacionadas à parte contábil, que é onde nós temos visto o maior dilema durante uma negociação. O empresário tem pouca informação sobre o seu próprio negócio. Muitos ainda gerenciam as suas empresas como há muitos anos atrás, com base no feeling, né? E o feeling de 50 anos atrás, infelizmente, mudou, né? A gente vive num mercado mais competitivo, as empresas internacionais estão entrando no Brasil, quer queira, quer não queira. Se vocês não forem participar de um processo de fusões e aquisições, provavelmente um competidor de vocês vai participar, e ele se associando com uma empresa maior, mais forte, sem dúvida vai se tornar mais competitiva. Cuidados básicos, jurídicos, contábeis, ambientais, trabalhistas. Na verdade, todo empresário sabe o que tem que fazer. É uma questão de tirarmos aí esse paradigma de que gestão, governança são coisas apenas de empresas grandes e tratarmos melhor e com mais carinho dos nossos negócios. Aí o Ricardo, da Estônia, aqui, Capital Investimento, passando aqui numa palestra para os associados, para os parceiros do CIMEX, o nosso maior sindicato, a importância de você, na prática, independente de fusões e aquisições, estar preparado legalmente, com gestão, com planejamento, né? Fazendo com que, a hora que precisar negociar, você está realmente organizado. E isso vale para o dia a dia, para a sobrevivência, enfim. E quando a gente pega profissionais nos orientando o que está acontecendo no mercado, às vezes uma fusão, uma aquisição, uma parceria na prática com o mercado soluciona um problema que sozinho você não consegue fazer. Com gente de qualidade se faz um mercado melhor.